Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje a liturgia da igreja está de uma sabedoria esplêndida, porque nos mostra a realidade da vida do homem sobre a terra, porque desvela aos nossos olhos a nossa história, a nossa caminhada, o nosso desejo de sermos cada vez mais de Deus. Uma vida bem vivida, santamente vivida, também passa por problemas, por dificuldades, por incompreensões, e que muitas vezes nós ficamos de pé porque Deus é o nosso estrado, porque é Deus quem nos sustenta e não nos deixa sucumbir. Vejam que eu dizia a vocês por esses dias que os problemas, as dificuldades fazem parte da vida, que não existe uma vida tão plena, tão perfeita, que não tenha dificuldades. E hoje, ao contemplarmos a liturgia, nós vemos a realidade do grande profeta Elias, um homem todo de Deus, que vivia para Deus, que Deus era de verdade a sua vida. Mas chegou um momento que Elias como que não aguentou. Cansou de tantas dificuldades na vida. Cansou das penumbras que a vida vai nos fazendo viver, dos perrengues que nós somos obrigados a passar. E Elias, como que exausto, Elias vai dizer: basta, Senhor, tira a minha vida, basta, não quero mais viver. Elias sentiu o peso da vida, porque nós sabemos que viver não é fácil. Quem diz que viver é fácil é simplesmente uma moral. Quem é uma moral? É aquele que não tem norte, é aquele que não tem juízo. Esse é uma moral. Mas quem tem sanidade sabe que viver não é fácil. Embora é maravilhoso viver, mas não é fácil. E é preciso bem saber viver. E mesmo assim, a vida ainda é pesada. E Elias sentiu esse peso. E Elias sentiu esse cansaço. E Elias como que desacreditou em dias melhores. Que é algo que nós cristãos, que nós católicos não podemos, de modo algum, alimentar no nosso viver. Sempre há um outro dia, um recomeço, uma nova oportunidade de lutarmos e fazermos a vida feliz. Elias se desespera. Elias ali, em um ato de desespero, Elias deita no chão, chora e dorme à sombra do Júpiter. Estava exausto, cansado, entregou os pontos. Quantas vezes ao longo das nossas vidas nós devemos também ter ido dormir assim, tristes,
com um olhar lacrimejante, sem saber como vai ser o outro dia. Mas Deus, que é bom, faz o sol nascer para todos, porque Ele é o sol da justiça, que nos veio visitar, como também e santamente falou Zacarias no Benedictus. O sol nascente nos veio visitar. Deus vem visitar o homem. E essa visita de Deus pode se dar de um modo extraordinário, como aconteceu aqui com Elias, ou pode acontecer de um modo ordinário, como acontece nas nossas vidas aqui no altar. E o anjo do Senhor, ao aparecer a Elias, diz: levanta-te e come. Que é aquilo mesmo que o sacerdote, ao celebrar a Eucaristia, vai pegar no corpo santo do Senhor com as suas mãos indignas e vai dizer: eis o Cordeiro de Deus, levantem e venham comigo. Assim como Elias, nós também encontramos força no pão de Deus, no pão do céu. O que seria de mim, o que seria de cada um de vocês, se não fosse a fé que nós temos no coração e a capacidade arraigada em nossa vida de confiarmos em Deus sem titubear e deixar o Senhor, o bom Deus, nos conduzir por caminhos nem sempre fáceis, mas com a graça de Deus tudo nós conseguimos superar. Mas com a graça de Deus tudo nós conseguimos vencer. Mas com a graça de Deus, apesar das nossas misérias, Ele nos faz permanecer de pé. Elias se levanta, Elias ali come, mas está tão cansado que voltou a dormir. Comeu e tão cansado ali parou. Que é o que nós devemos fazer. Comungamos, levantamos, voltamos e paramos. E agora devemos pensar, com Deus partilhar as nossas dores, as nossas angústias, alegrias e esperanças, preocupações e projetos e sonhos. E Deus, que é bom, ao ver a honestidade do nosso coração em cumprirmos o primeiro mandamento de amá-lo sobre todas as coisas, vai fazer acontecer nas nossas vidas aquilo que nós desejamos de acordo com aquilo que Ele para nós projetou. Nem sempre o nosso querer é o querer de Deus. E nem sempre aquilo que Deus quer para nós, no primeiro momento, nos parece bom. No primeiro momento, nem sempre nos parece bom. Por quê? Porque Deus vê o limiar completo da história. E nós só sabemos o ontem e o agora, nesse instante. Ou daqui a 5 minutos, nós não sabemos. Não, de jeito nenhum. Só que o anjo não se dá por vencido e diz: vamos, Elias, levanta-te e come, se alimenta mais. E por que se alimentar mais? E aqui vem a resposta. Ainda tens um caminho longo a percorrer. Minha gente,
Essa leitura do primeiro livro dos Reis, é de verdade um espelho do nosso viver. Mas como nós temos ainda o que caminhar, a empreender, a realizar. E é preciso não desistir, e é preciso nos robustecer da graça de Deus. Pelo amor de Deus, vivam, lutem para estar em comunhão com Deus. Lutem todos os dias, como eu também, apesar das minhas misérias todas, luto todos os dias para fazer acontecer no meu viver a vontade de Deus. E assim, nós temos a certeza de que Deus, que é bom, nos conduz com sabedoria e não nos deixa de modo algum sucumbir. Não adianta, minha gente, querer caminhar sozinhos. Nós não fomos feitos para isso. Não adianta querermos levar a nossa vida segundo os nossos critérios. O homem não foi feito por Deus para isso. Nós fomos feitos para nos aproximarmos de Deus, vivermos uma comunhão com Ele que preencha o nosso coração e não nos faça ter necessidade de mais nada a não ser o amor de Deus. É um novo caminho. O tempo se esvai. O tempo logo passa. E é preciso aproveitar os momentos todos no sonho de sermos aqui na terra de Deus. E no final da nossa história, alcançarmos o céu. Esse pão que Elias se alimentou era um sinal, era um símbolo, era uma seta que apontava para o pão que nós nos alimentamos, que é a Eucaristia, que é o próprio Deus, que não é um sinal, mas é a presença de Deus em nosso meio, porque Deus é bom. E vejam que Ele mesmo vai dizer: eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou esse pão que alimenta, esse pão que dá vida, esse pão que dá substância, sou eu. Só que aqueles homens de coração travado, aqueles homens que faltavam um pouco de fé, vão dizer: mas esse não é Jesus. Nós não conhecemos quem são os seus pais. Sabemos que ele é filho de José, da descendência de Davi. Sabemos que sua mãe é Maria, que nasceu em Belém. Os seus parentes estão aqui em nosso meio. Como é que ele pode dizer que desceu do céu? E aí, Jesus vai dizer: não murmureis entre vós. Seria bom que Jesus tivesse dito aqui neste momento: homens, cadê a fé no Messias que vocês sempre esperaram? E esse Messias sou eu. Mas ele não vai dizer, ele vai aqui reclamar da murmuração. Minha gente, olha, tem pessoas que começam o dia reclamando e terminam o dia reclamando. Tem gente que começa reclamando e tem gente que vai dormir
reclamando. Mas é preciso parar de murmurar e transformar a murmuração em oração. Ao invés de reclamar, agradecer. E colocar a vida nas mãos de Deus. E se alimentar de Deus e dizer: Senhor, faça da minha vida o que Tu queres. Quero o que quereis. E assim feliz serei. E nosso Senhor diz: olha, quem crê possui a vida eterna. Minha gente, o que é crer? Não é acreditar simplesmente em Deus. Crer é depositar toda a nossa confiança em nosso Senhor e viver segundo os critérios dele. E de verdade, confiar em tudo que ele deixou. É por isso que quando nós falamos em professar a fé, como daqui a poucos minutos nós faremos, nós iremos olhar toda a história da salvação para ver a ação de Deus. E nosso Senhor diz: eu sou o pão da vida. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Como não crer na presença eucarística? Como não crer em Deus presente em nosso meio? Como não nos relacionarmos com aquele que é a razão dos nossos dias? Mas é preciso que nós dilatemos o nosso coração, abramos o nosso coração e deixemos o Senhor, o bom Deus, ali fixar morada. É por isso que hoje Paulo, escrevendo a sua carta à comunidade dos Coríntios, Paulo vai dizer uma coisa escandalosa. Olha o que é que Paulo diz: não contristeis o Espírito Santo, com o qual Deus os marcou com um selo para o dia da libertação. Toda amargura, irritação, cólera, gritarias e injúrias, tudo isso deve desaparecer do meio de vós, como toda espécie de maldade. Sede bons um para com os outros, sede compassivos, perdoai-vos mutuamente, como Deus os perdoou por meio de Cristo. Sede imitadores de Deus, como filhos que Ele ama. Vivei no amor como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo, a Deus Pai, por nós, em oração e sacrifício de suave amor. Vejam que essa é a realidade do nosso viver. Compreendermos que na proximidade de Deus nós nos santificamos. Compreender que na proximidade de Deus nós crescemos. Compreendermos que ao nos aproximarmos de Deus, Ele é o penhor e a garantia das nossas vidas. Quem dera que todos nós tomássemos consciência. Quem dera que todos nós crescêssemos na amizade com Ele de um modo tão pleno que a nossa relação fosse de verdade uma relação de amor, de dois amigos que se amam e que não conseguem viver separados, porque um é o sustentáculo do outro. Na nossa relação com Cristo, o nosso sustentáculo é sempre Ele.
E nós somos sempre somos nós os beneficiados dessa amizade que vai nos levar aos céus. Vamos ficar de pé e vamos juntos professarmos a nossa fé. Creio em Deus Pai,